TDAH, né, até onde eu vi, ele é uma condição que a pessoa nasce, né? Tem uma questão cerebral, mental, tem uma questão de liberação de dopamina, me disse é isso. E o narcisista, dá para dizer que ele nasce com, é um padrão que acontece a partir de um trauma. Tá, eu acredito que os dois funcionam da mesma forma. Eu sou adepto daquela linha de pensamento do Thor Gabor, conhece? Não. Aquele cara é um cara famosinho aí nos podcasts gringo. Ele tem um livro chamado Mentes Dispersas que fala sobre o Conheço. TDAH. Conheço, pelo livro eu conheço. O Gabor Mate, não sei como é que fala o nome dele. Ele é um cara que tem TDAH e ele assim, a tese dele é incrível. Eu tava trabalhando mais ou menos com essa mesma tese sem saber que tinha alguém falando isso. Eu pensava assim, na minha história, por exemplo, eu vejo que até os 6 anos eu era uma criança que minha mãe falava, meu pai falava, todo mundo falava que eu era organizado, planejativo, sabe? Um monte de coisa que não condiz com TDAH. E aí depois, na adolescência, eu era um caos, assim, as coisas, assim, um caos do caos. E aí, o que ele vai falar, o Gabor? Ele vai falar que, por exemplo, a gente tem ali alguns genes que predispõem a você a ter uma hipofuncionalidade do córtex pré-frontal. E pode ser que tenha alguns genes ali, por exemplo, eu tenho um gene chamado gene do guerreiro preocupado, que tende a fazer com que você, sob estresse, fique com a cognição meio travada. Esse gene faz isso. Então, sob estresse, a minha cognição piora muito. Sob calma, a minha cognição fica muito maior do que quando eu estou sob estresse. Então, assim, o que vai acontecer com esse cara, com esse Giazinho aí, se ele tiver algum tipo de estresse intenso na infância? Que eu tive, né? Meus pais brigavam muito na nossa frente, eles não sabiam o que estava acontecendo ali, como muitas pessoas que vão estar nos assistindo, né? Imensas quantidade de pessoas aí viveram com esse tipo de realidade e os pais achavam, essa criança aqui, ela tá aqui, mas ela não tá entendendo nada. Só ouvindo, Tá entendendo deixa quieto tudo. e taca o pau na discussão, vai embora. 2 anos a criança já tá entendendo absolutamente tudo. A hierarquia que tá acontecendo, se uma pessoa tá invalidando outra, absolutamente tudo. Ela entende tudo. E aí o que acontece? Por não entender isso, os pais discutem muito na frente das crianças e no momento que os pais estão discutindo, a criança fica em alerta. Né? Esse alerta emocional é o contrário do que a gente precisa para a criança ficar tranquila para explorar. Tem vários vídeos mostrando isso. A criancinha aqui brincando com objetos e a pessoa fala, brinca aqui, não sei o que, legal isso. Aí chega uma pessoa e começa a falar com essa pessoa que estava incentivando a criança. O que vocês estão fazendo nessa sala? Não sei o que. A criancinha de 2 anos, ela para e fica assim, ó. E ela fica olhando pro brinquedo assim, ó. Trava. Ela trava. E ela começa a olhar para a cabeça das pessoas, começa a olhar para os rostos das pessoas e principalmente para aquela pessoa que chegou gritando. Porque ela entende que aquela pessoa é uma autoridade. Então eu chamo isso de figura de autoridade afetiva. Assim. Bloqueou meus afetos aquela pessoa. Porque ela é uma autoridade que tem autoridade sobre o meu afeto. E se bloqueou meu afeto, não posso explorar o ambiente. Então, eu pauso a exploração do ambiente até que essa pessoa saia do ambiente ou que eu perceba que as outras pessoas têm poder de neutralizar ela. Então, essa menininha do vídeo, ela fica olhando assim, é um vídeo que tem no YouTube, ela fica olhando para a pessoa que entrou gritando, daí ela olha para a pessoa que estava incentivando ela. Daí ela fica comparando assim, para ver se essa aqui tá inibida por essa. Daí essa aqui sai. Né? A mulher que grita sai. Aí ela começa a pegar de novo o brinquedinho. É incrível, é automático. Saiu, ela começa a pegar o brinquedinho. Aí dá um barulho na porta, ela solta. Nossa. Então é isso que acontece. Parece a experiência dos cães de Pavlov, né? O primeiro sinal, a primeira campanha que bateu, opa, esse som pode ser aquilo é um perigo, aquilo é ruim, trava, exatamente. É um estímulo. Uau. Então assim, o nosso tudo que diz respeito ao ser humano é desenvolvido na relação social. Porque se eu te perguntar o que é possível, o que é impossível, você vai dizer com base nas pessoas que você conhece. Né? Você é mentor de negócios fez, aí. Quanto que é possível eu faturar, assim, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês? Com base no quê? Eu vi um cara lá, um cara lá, um cara lá, um cara lá. Agora, se você vê um cara que fatura 50 milhões por dia, você vai falar, cara, é possível até chegar a 50 milhões por dia. Fato. Então é louco isso, né? Porque as pessoas emprestam para elas a realidade mental delas pra gente, né? Então e aí o que acontece? O TDAH, na minha concepção,
O autismo não sei se é tanto assim, não. Mas o TDAH eu acho que assim como o narcisismo, o borderline e algumas outras questões assim. É, eu vou ilustrar isso com o caso do meu filho. Quando ele tinha 2 anos, todo mundo falava que ele tinha TDAH, a gente levava ele em avaliações. Mesmo eu sendo psicólogo, eu gostaria de outras pessoas opinando, né? E as pessoas falavam, não, tem altas habilidades e TDAH. Todos os lugares que a gente, que a gente levava. E assim, a gente tinha até um medo de sair jantar fora, comer fora, eu e a Dani, porque tinha que deixar ele em cima da mesa, pulando, sabe? Ou era na tela, ou era pulando em cima da mesa. E assim, não é uma coisa que você olha e fala, não, esses pais estão com preguiça. Eu não estava com preguiça, eu me dispunha às vezes a não comer para tentar manejar ele, e não conseguia. Ele tinha uma energia sinestésica que dava angústia nele, ele tinha que ficar movimentando o corpo, mas não é só movimentando a perna, o bracinho, ele tinha que pular, literalmente pular e correr o tempo todo. E era uma época que eu e a Dani, a gente estava passando por muita transformação emocional, porque do nada eu estava lá no serviço público, eu planejava fazer conteúdo na internet, mas do nada eu estava lá e de repente, assim, 3, 4 meses depois, vinha gente falando assim, Jean, eu quero fazer consulta com você porque você é a referência nacional em HSD. Então, a minha cabeça, assim, ela foi virada do avesso nessa época. E qual que é a consequência disso, né? Quando você tem um homem desestabilizado dessa forma, a mulher fica insegura, porque o homem transmite muita segurança, muita calma, né? A mulher sente emoções mais fortes e por mais tempo. Então, quando você tá, assim, perdido, a sua esposa, ela tá com medo. Ela não tá tranquila. Quando você tá seguro, você diz, vai acontecer isso, e vai para lá, a gente vai dar certo. Ela pode até ter medo, achar que não vai dar, mas ela fica tranquila. É como se fosse isso. Então, tem coisa que a mulher faz melhor, tem coisa que o homem faz melhor, mas essa estabilidade emocional do casal, se o homem tá bagunçado, é muito, muito difícil. Muito difícil. E eu tava nessa época assim, então a Dani também, ela tava preocupada, ela tava insegura e tal. E aí a gente conversava e o Miguel escutava a nossa insegurança na voz, porque, como eu disse, a criança pega tudo. E a gente tava também com essa ilusão, né, de que, tá, esse tipo de coisa ele não vai entender. Ele pode até não entender o termo que você está usando, a frase, mas ele entende a vocalização emocional, a postura das pessoas, o volume de voz, ele entende tudo isso. E tudo isso ele interpreta inconscientemente, o sistema nervoso dele ou ativa ou não. Então o que acontece? Uma criança ali que tem uma inteligência, que tem uma criatividade alta, bloqueando o seu sistema de exposição, não, de exploração o tempo todo, porque, opa, não é hora de explorar agora, estamos em perigo, né? Vou deixar com que as coisas fiquem calmas, depois eu exploro. Vou explorar agora. Então essa criança fica o dia inteiro frustrada, porque ela não consegue explorar por medo. O sistema límbico fica ativando, 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 e aí quanto mais isso acontece, às vezes é uma coisa tão difícil da criança lidar, que ela começa assim, tá bom, o cérebro dela diz assim, tá bom, então eu vou desligar daqui. Aí a criança fica desatenta. Né? Eu vou desligar daqui e vou ficar no mundo de Nárnia. Isso é uma coisa que já acontece com a criança um pouco mais de idade, assim, tipo 4, 5, 6 anos. Ela começa a desligar do ambiente, porque assim, ficar presente é muito angustiante. Então eu desligo e vou para a imaginação e vou para o pensamento e fico lá. E aí o que acontece? Vai consolidando esse jeito de funcionar, conforme o tempo vai passando. Então, se você tem uma infância dos 2 aos 15 anos assim, é óbvio que o seu cérebro não vai funcionar da mesma forma quando você tiver 15 anos. E é óbvio que você estar aqui e perceber as coisas como elas de fato são, é doloroso. É muito melhor ficar no mundo da lua, ficar desatento, ficar em outro lugar. Né? É muito melhor não estar presente, porque o presente, eu discordo veementemente do budismo nessa linha, né? Ficar no presente sempre. Se você está num trauma, você não quer ficar no presente. Tanto é que o cérebro despersonaliza, né? A pessoa fica despersonalizada, que é justamente uma sensação de irrealidade, de isso não está acontecendo comigo. Dentro de um trauma, uma situação abusiva, por exemplo, o cérebro faz isso. Desliga o senso de que você é você ou de que a realidade é real para você suportar. Então, sai do presente. E é isso que acontece com as crianças. Na minha opinião, é isso que acontece com a pessoa que tem predisposições genéticas a ter esse córtex pré-frontal mais hipoativo, a ter
o afinamento da espessura cortical mais lento, que é o que o TDAH tem também, né? Tem em comum com o superdotado, isso inclusive. Então, assim, uma pessoa tá madura, seu cérebro, 23, 24 anos, a pessoa que tem TDAH vai ser com 29, 28. Então, soma isso a esses traumas emocionais na infância, e aí você vai ter um indivíduo que vai dizer, cara, eu preciso do remédio XPTO para conseguir vir para o presente, trabalhar minhas questões. Só que muitos TDAH... Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Muitas pessoas que têm TDAH com 40, 50 anos, com 35 anos, que fizeram terapia, um processo ali, e têm um relacionamento afetivo assim saudável, elas vão te falar em algum ponto da vida assim, eu acho que eu não preciso mais do medicamento. Aí você fala, tá, mas espera aí. É um negócio biológico e genético? Porque se for, não faz sentido uma hora você não precisar mais do medicamento. Afinal de contas, o cérebro maturou com 23 anos. Então, a neuroplasticidade continua até o fim da vida. Só que não é uma neuroplasticidade de áreas do cérebro que são bem pequenininhas crescerem. Isso não acontece mais depois dos 23. Então, por que o cara não precisa mais? A minha hipótese e a hipótese do Gabor é essa. Você se acostuma a pensar de uma certa forma e seu cérebro responde a isso devido a toda essa carga genética que te predispõe. Então, tem muita gente que fala isso, né? Muitos americanos que falam isso, assim. O TDAH, assim, é um negócio que você olha e fala... É um negócio que tem carga genética, tem carga biológica, mas não dá para dizer que é um transtorno biológico, neurobiológico, que não vai ter nenhum tipo de interação com o meio, porque eu desafio algum terapeuta que está aqui me provar o contrário. Pega um paciente que você tem TDAH aí, um paciente que você atende que tem TDAH, e descreve um caso de uma pessoa que não tenha tido essa infância, sabe, estressante, o estresse crônico na infância, na primeira infância. Eu nunca atendi, nunca atendi nenhum, assim que, cara, eles dizem, né, aí que o terapeuta muitas vezes cai nessas viés, né, eles falam, não, minha infância foi tranquila. Tranquila como? Aí o cara começa a descrever um baita de um caos. Meus pais brigavam, mas assim, normal. Normal. Situação normal. Às vezes não sei o que, mas normal. Ele normalizou e parece assim, né, Jean? Que quando ele vai trazer essa fala, já é o personagem que ele criou. Ele nem acessa o real, né? Exatamente. Não tem como você achar que não é normal aquilo. Talvez os avós tinham aquele tipo de relação, os pais também, e ele também tem. Aquele é o normal. Isso é extremamente comum. Eu atendi vários adultos que a gente fazia uma psicoeducação e mostrava como que tinha pessoas que se respeitavam seus próprios limites. O marido ligava e falava, hoje eu vou ter que ficar até as 2 aqui no trabalho, tá? Tá bom, amor, tá bom. Amanhã a gente se fala, tchau. Como assim? A tua mulher não vai brigar com você? Né? Mas o normal é outra coisa, né? Ou a mulher fala assim, eu vou sair com uma amiga minha. E o cara, tá bem, quer que eu te busque? Ou vai voltar de Uber? Como assim? Ele deixa? Como deixar? Ele não é dono da minha vida? Entendi. Né? Então você fala isso para algumas pessoas, elas ficam assim, caramba, meu, existe isso? Existe relacionamento onde as pessoas respeitam o espaço do outro e deixam a pessoa perceber o mundo como ela realmente percebe, sem tentar mudar, sem tentar controlar? Existe. Então, aí, esses caras, eles falam que isso é normal porque é o normal deles, é a única referência que eles têm. Só que, quando você começa a olhar como um investigador, que é o que o terapeuta tem que fazer, né? Tá, o que é esse normal? Eu quero saber o que é esse normal que ele tá me falando. Me define esse normal, por favor. Descreve pra mim. Me e conta, né? E aí a pessoa vai descrevendo... vou desligar aqui o negocinho. Barulhinho bom. Esse barulhinho da Hotmart. Barulhinho da Hotmart é barulhinho bom. Eu deixaria ele tocando a aula inteira, que daqui a pouco a gente vai conversar com os psicólogos que precisam vender. Brincando.